Oi, meus queridos, tudo bem? Que bom que estamos aqui, mais um domingo juntos, mais um domingo que nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. E o que tem na Bíblia Sagrada? Tem a história da vida de Jesus, nosso querido Jesus. E hoje nós vamos estudar uma passagem que está em Atos 12, de 1 a 19. Se vocês não leram durante a semana com a mamãe e com o papai, vocês podem pedir para eles lerem. Mas antes eu vou contar a história para vocês. Depois vocês vão ver como que foi que eu aprendi essa história. Foi lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Porque na Bíblia, tudo que conta é muito bom. Porque é a história do nosso Salvador, de Jesus, Filho de Deus. E Deus fez o mundo, fez tudo. E depois mandou Jesus para nos salvar. Salvar do quê? Salvar porque nós somos pecadores. A gente faz coisas erradas que deixa Deus muito triste. Aí ele mandou Jesus para morrer lá na cruz e limpar o nosso coraçãozinho quando a gente suja ele com os nossos pecados. E a gente se arrepende e fala com ele pela oração. E ele nos perdoa. E eu vou mostrar uma imagem aqui. Sei que vocês sabem muito bem o que é, porque vocês são super espertos. Ó, o que o menininho tá fazendo? Vocês fazem isso antes de dormir? O menininho já tá de pijama, já vai dormir. Ele tá fazendo o quê? Orando muito bem. E esses dois, você pode orar sozinho. E você pode orar também com o irmãozinho, com uma amiguinha, com um coleguinha. Vocês podem orar, sempre devemos orar. Ou a gente ora sozinho, ou a gente ora em dois, ou a gente ora em muita gente, como às vezes a gente ora na nossa igreja, cheio de gente, todo mundo junto, orando. E às vezes a gente tem uma pessoa que está dodói e precisa de oração. Eu tenho algumas pessoas que estão doentes e precisam de oração. E a tia vai e ora. Porque só Deus pode curar, pode salvar a gente, pode cuidar da gente. Como Ele não tem igual. Por quê? Porque Ele nos ama, ama muito. E hoje eu vou contar para vocês a história de um povo que orou muito para uma determinada pessoa. E depois vocês vão ver o que aconteceu, o que Deus fez quando a igreja toda orou. Agora nós vamos orar e nós vamos ficar bem quietinho. Não quero ninguém conversando, todo mundo juntinho do papai e da mamãe, com as mãozinhas fechadas, os dedinhos entrelaçados, o olhinho fechadinho. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por essa semana que nós passamos, pelo cuidado que o Senhor teve conosco. Obrigado, porque nós podemos confiar no seu amor por nós. Fica agora com a gente, para que a gente possa aprender mais uma lição que foi tirada da sua palavra, que é a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então, eu estava contando para vocês de um monte de gente da igreja que orou por um homem que se chamava Pedro.
Esse Pedro aqui, vocês conhecem. Esse Pedro é aquele discípulo que aprendeu tudo com Jesus. Lembra que tinha 12 homens que andavam com Jesus e Jesus ia ensinando eles? Ensinava. Jesus, inclusive, ensinou eles a orarem. Eles aprenderam a orar com Jesus. E quando Jesus, antes de morrer, ele falou, vocês vão aprender comigo para vocês ensinarem para as pessoas tudo que eu estou ensinando. Ensinar a não fazer as coisas erradas, ensinar a se arrependerem das coisas erradas, pedir perdão para Deus, que Deus ia perdoar. E Pedro fazia tudo isso. Tudo isso que Jesus ensinou, Pedro fazia. Por que será que Pedro teve que ter muita gente orando por eles? Vamos saber? Tinha um rei nessa época que era mau. Ele não acreditava em Jesus. E ele não gostava de quem acreditasse em Jesus. Então, ele não gostava de Pedro. Este rei se chamava Herodes. Sabe o que ele fez? Ele pegou, chamou os soldados dele e falou assim: vocês vão prender Pedro. Vão colocar Pedro na cadeia. Gente, ninguém gosta de ficar na cadeia. Falou para eles, vocês vão colocar Pedro na cadeia. Eles pegaram, foram atrás de Pedro, obedecendo esse rei que era mau. Como chamava esse rei? Herodes, muito bem. E os guardas foram atrás de Pedro. Pedro devia estar ensinando lá para todo mundo na cidade e trouxeram Pedro para colocar na prisão. Vocês pensam, fecharam, trancaram tudo. Vocês pensam que Pedro chorou? Vocês pensam que Pedro reclamou? Pedro confiava no que Jesus tinha prometido, que ia cuidar de nós que acreditávamos nele. Então ele ficou bem tranquilo. E Herodes mandou um monte de soldado vigiar, porque ele achava que Pedro podia fugir. Aí ele pôs um monte de soldado lá que era para tudo vigiar Pedro. Mas Pedro ficou tranquilo. Lá dentro da cadeia tinha 2 soldados que foram amarrados no braço de Pedro. Assim, Pedro ficou amarrado para não fugir. E Pedro ficou tranquilo, porque confiava em Deus. E Deus mandou um anjo lá na prisão para libertar o Pedro. Chegou lá, os soldados nem viram. Acho que eles estavam todos dormindo. Passou por um soldado, passou por outro. Os soldados que estavam lá dentro da prisão com Pedro, estavam lá, acho que estavam dormindo. Daí o anjo pegou e falou, Pedro, e junto com o anjo veio uma luz que iluminou lá e Pedro viu aquele anjo. O anjo falou assim, levanta-te, Pedro, calça as tuas sandálias e vamos.
Ah, Pedro obedeceu. Pedro obedeceu, mas ele estava assim, pensando: ué, será que eu tô sonhando? Será que tá acontecendo? Ele não conseguia entender direito o que estava acontecendo com ele. E aí, gente, eles pegaram e foram embora. Foram andando, passaram por mais guardas, passaram por um guarda, passaram por outro. E de repente eles chegaram num lugar onde tinha um portão que ia lá para a cidade. Lembra que eu falei que tinha os amigos de Pedro que ficavam orando? Eles estavam lá nessa cidade. Aí Pedro foi, de repente, olha só o que aconteceu. O portão que tinha lá, porque a cidade estava sem, o portão abriu sozinho, gente. Abriu sozinho, Pedro ficou olhando, olhando e foi andando. Aí ele parou para ver aonde que estava o anjo. Ele olhou para lá, olhou para cá. Cadê o anjo? O anjo tinha ido embora. Aí nessa hora, ele percebeu que não era uma visão que ele estava tendo. Ele percebeu que era Jesus que tinha mandado o anjo para cuidar dele, gente, para libertar ele da prisão. Porque Deus pode tudo. E Jesus também, porque ele é o Filho de Deus. E aí, vocês se lembram que eu falei que tinha uma casa dos amigos de Pedro. Aí Pedro pensou assim, eles costumam se reunir lá para orar. Eu vou lá falar para eles que eu estou aqui. Chegou lá, ele chegou na casa, era na casa da Maria. E ó, bateu na porta. Bateu e todo mundo lá estava orando. Mas eles não estavam orando assim, prestando atenção em outras coisas. Não, a oração deles era muito assim, concentrada, certo, na certeza de que Deus podia ajudar Pedro. E aí, essa moça foi lá na porta, ouviu. E Pedro falou assim, abre a porta. Ela ouviu isso e correu para todo mundo que estava lá dentro da casa. E estava todo mundo lá na casa fazendo o quê? Conversando com Deus, porque orar é conversar com Deus. E eles oravam, oravam. E aí a moça chegou e falou, Pedro tá na porta. Eles falaram, você tá louca? Não, não é, é o anjo dele. E aí ouviram, outra vez batendo na porta. Foram todos para lá, abriram a porta e viram quem? Pedro. E Pedro logo falou para eles, fica quieto, porque eu tô fugindo da prisão. Deus, ele contou como é que ele conseguiu chegar lá. E ele contou que sabia que Deus que tinha ouvido a oração de todos os irmãos dele da igreja. E que Deus que tinha libertado ele daquela prisão gelada, fria, feia que ele estava. Que gostoso saber que Deus cuidou de Pedro. Sabe o que é o mais legal? É saber que Deus cuida de todos nós também. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da mamãe, ele cuida do papai, ele cuida da vovó, do vovô, da professora.
Ele cuida de todo mundo, porque Ele que fez todos nós. Então, nós aprendemos nessa lição que do jeito que Deus cuidou de Pedro, Ele cuida de nós. E que nós temos que orar, falar com Ele, pedir para Ele e agradecer. Não é só pedir, nós temos que agradecer pelo cuidado que Ele tem com a gente. Que bom, né, gente? Essas histórias da Bíblia, essas histórias de Deus, de Jesus, me deixam tão feliz. Tão feliz. E eu vou contar uma coisa para vocês. Há uns anos atrás, a tia ficou doente. Ficou muito doente. Eu podia até ter morrido. Isso já fazem uns 20 anos. E a igreja toda de Pinheiros orou para que eu sarasse. E Deus ouviu a oração de todo mundo da igreja. E a tia hoje está aqui, cheia de saúde, contando as histórias da Bíblia para vocês. Gostoso, né? Eu sou muito grata, eu agradeço a Deus. Ser grato é agradecer sempre a Deus pela minha saúde, pela minha igreja, pelos meus irmãos que eu tenho na igreja, que eu sei que eles podem orar por mim e todos nós podemos orar por todos. Um beijo para vocês. Tia Raíssa vem aí agora. Vocês vão cantar e vão aprender um novo versículo. Muito legal esse versículo que vocês vão aprender. Não vou contar porque a tia Raíssa já vai contar para vocês, tá? E vão cantar junto com a tia Raíssa, porque cantar é uma maneira de louvar a Deus, esse Deus maravilhoso que cuida da gente. Um beijo para vocês e até domingo que vem, tá bom? Olá, crianças! Tudo bem? Quem aí prestou atenção na aula de hoje? Hoje nós aprendemos sobre oração. E o que é mesmo oração? Oração é falar com Deus. Muito bem! Oração é falar com Deus. Hoje nós vimos que os amigos de Pedro se reuniram para orar por ele, para pedir a Deus que libertasse ele da prisão. E Deus ouviu essa oração, Ele ouviu e enviou um anjo para libertar Pedro. Nós também oramos várias vezes, não é mesmo? E Deus escuta a nossa oração. Nós oramos na hora das nossas refeições, para agradecer a Deus pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, e Ele sempre coloca, não é mesmo? Aquela comida bem gostosa que a mamãe, a vovó, o papai prepara para nós. Nós oramos também antes de dormir, para agradecer a Deus pelo nosso dia, para nos dar uma boa noite de sono, para pedir por aquelas pessoas que nós amamos, para Deus abençoar a vida delas. Nós oramos quando alguém está doente, para pedir que Deus sare essa pessoa, e Deus escuta nossas orações, todas elas. Agora nós vamos cantar uma música que fala sobre oração. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser
Muito bem! Eu gosto muito dessa música que nós acabamos de cantar, porque ela nos ensina que quando nós oramos e lemos a Bíblia, nós crescemos. Não crescer no tamanho, mas crescer em conhecer a Deus, em conhecer a palavra de Jesus. Essa daqui é a minha Bíblia. E agora nós vamos abrir as nossas Bíblias para aprender mais um versículo. O nosso versículo dessa semana está no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17. E diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Vamos ouvir a música? Pela palavra de Cristo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, a pregação pela palavra de Cristo. Esse é o versículo que nós vamos aprender a partir de agora. E é um versículo que diz que a fé vem pela pregação. A pregação de quê? Da palavra de Cristo. Isso mesmo, nós vamos aprender este versículo. Eu quero todo mundo falando bem bonito. Agora nós vamos terminar a nossa aula. E no final da nossa aula nós fazemos o quê? Uma oração. Nós fechamos o olho, juntamos as nossas mãos para falar com Deus. Mas quem vai orar para encerrar a aula de hoje não é tia Raíssa. Nós vamos orar junto com a amiga da nossa sala, lá da escola dominical, a Helena. Ela vai orar no final da nossa aula e nós vamos orar junto com ela. Um beijo, crianças, e até a próxima aula. No céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja atenta à nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, ajuda-nos com os nossos devedores. Não deixe que em tentação, mas o mal. Amém. Amém.